E aí, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, o motivo da minha vinda aqui é trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que diz a respeito das bodas de Caná, a água feita em vinho, certo? E para falar sobre esse assunto com vocês, eu trouxe aqui meu fiel escudeiro, meu cafezinho que tá uma delícia, espero que vocês garantam o seu também para compartilhar comigo e para refletirmos juntos a respeito de um assunto extremamente interessante. Eu vou ler o texto inicialmente que se encontra lá em João, Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. E eu conto com a participação de vocês também, a partir dos comentários, com a salvar esse vídeo nos seus favoritos, com a inscrição no canal, com a ativação das notificações e com o compartilhamento com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que quando eu estiver falando nesse assunto, você vai se identificar com o assunto e Deus vai colocar no seu coração o nome e a lembrança de algumas pessoas que você convive diariamente ou até mesmo conviveu há um certo tempo na sua vida, em uma determinada época da sua vida. E você vai mandar esse vídeo para essa pessoa e Deus vai fazer a obra. Ou seja, Deus está te convidando a ser apenas um canal de divulgação desse vídeo, porque a obra, a partir do momento em que a palavra é anunciada, quem faz é Ele, certo? Então vamos para a palavra, espero que compartilhem, espero que divulguem bastante e façam esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, para que, acima de tudo, a palavra de Deus seja divulgada, nós consigamos alcançar muitas almas e venhamos trazer essas almas para uma meditação profunda e uma conversão aos caminhos da verdade. Porque esse mundo está cheio de sujeira, esse mundo está cheio de coisas que não provêm de Deus. Mas nós temos certeza que, unidos, a gente vai conseguir alcançar a maior parte das pessoas, a grande parte das pessoas, e nós sabemos que essas pessoas serão profundamente transformadas e vão impactar a muitas outras pessoas. Essa é a nossa maior intenção com esse canal. Então vamos ler. O título do texto é As Bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disseram-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Capernaum, ele, sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Então, assim, uma palavra extremamente interessante, que diz o seguinte: estava a mãe de Jesus, seus discípulos e alguns convidados nas bodas de Caná da Galileia, ou seja, nada mais foi do que uma festa de casamento em que Jesus foi também convidado para estar, certo? Então, assim, primeira coisa, se você vai fazer uma festa, se você vai fazer um evento, convide as pessoas certas, entendeu? Convide quem te quer bem, convide quem são as boas influências. Evite convidar pessoas apenas por conta de status, certo? E acima de tudo, o que eu fiz no meu casamento, peça para Deus selecionar as pessoas que vão ao seu casamento, para que vá somente aquelas pessoas que vão para edificar, certo? Então,
O que é importante a gente notar nessa passagem é o seguinte: foram preparados os vinhos, foram preparadas as comidas, só que chegou num determinado momento da festa que o vinho acabou. E aí Jesus foi chamado por Maria, que era sua mãe. Maria chegou para Jesus e disse que o vinho acabou. E Jesus falou: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus, importante a gente aprender com Jesus que ele sempre foi muito discreto, sempre foi muito humilde. Ele não gostava de estardalhaço, diferente de muitas pessoas que fazem alguma determinada coisa e querem que elas mesmas sejam reconhecidas por aquele bem que elas fizeram. Então, nesse momento, a gente pode aprender com Jesus, que foi sempre manso e humilde de coração. Porque, acima de tudo, a gente tem que ter em mente que a humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. Então, cuidado para que lado você vai, certo? Então, Jesus, no momento em que foi chegada a hora dele, ele pediu para encher as talhas. Talhas eram algumas vasilhas que Jesus pediu que colocassem água nessas talhas, e em momento em que as talhas foram cheias, Jesus orou ao Pai e a água foi transformada em vinho. Agora, um negócio muito interessante que a gente pode notar é o seguinte: normalmente, pelo costume judaico, nas festas de casamento, o que era reservado para o início da festa era o vinho de melhor qualidade, certo? E o de pior qualidade, ele era oferecido um pouco depois, logo depois que as pessoas já se encontravam um pouco, vamos dizer, alteradas, um pouco realmente bêbadas, entendeu? Para que elas não percebessem que aquele segundo vinho era inferior ao primeiro. Só que, o que aconteceu? Na cabeça dos homens foi realmente realizado isso. O primeiro vinho primeiro e aquele vinho mais inferior depois. Só que no momento que Jesus transformou a água em vinho, uma amostra daquele vinho foi levada ao mestre-sala. Mestre-sala, hoje em dia, a gente pode entender como um cerimonialista da festa, que é aquela pessoa que prova as coisas, aquela pessoa que está sempre apta a ver se está tudo nos conformes numa determinada festa. E o mestre-sala disse o seguinte: ele imediatamente, quando ele provou o vinho, ele se direcionou ao esposo, que é o marido da noiva, e ele comentou ao esposo: parabéns. Na maioria das vezes, e pelo costume da tradição, a maioria das vezes as pessoas reservam o primeiro vinho como o melhor vinho. A partir daí, quando o primeiro vinho, que é o melhor, ele acaba, são oferecidos os vinhos de qualidade um pouco inferior. Porém, o Senhor está de parabéns, porque nunca vi na tradição judaica ser oferecido o melhor vinho mais para o final da festa, certo? Então, nesses casos, a gente pode perceber o seguinte: a gente pode trazer para a nossa realidade e fazer uma comparação. Qual comparação que a gente pode fazer? Se você acha que na sua vida está tudo terminado, se você acha que as forças acabaram, se você acha que as coisas tiveram fim, se você acha que Deus ainda já virou de costas para você, ele não está mais atento a ouvir o seu clamor, de mãos estendidas para você para te abençoar, ele simplesmente virou para você, ele não está olhando para você, pode acreditar. Muitas das vezes você ainda está naquele momento do não é chegada a minha hora. E por que não era chegada a hora de Jesus ainda? Porque Jesus atua no meio em que o impossível se apresenta para o homem, porque é nessa hora que Deus começa a agir. Então acredite, se você acha agora que tudo está perdido, que a sua vida não tem solução, ou que a situação que você está passando é muito turbulenta, a ponto de você achar que não vai suportar, pode ter certeza, na hora certa, quando for chegada a hora de Jesus, ele vai chegar, ele vai fazer o milagre. E, mais importante de tudo, o milagre vai ser muito melhor do que aquilo que você imaginava, como foi a transformação daquele vinho. Então, dedique os seus caminhos ao Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum. Para de querer ficar correndo atrás das coisas com as suas forças. E entenda, se você dispostamente entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo vai fazer para você, certo? Pode acreditar,
Tenha uma excelente tarde. Espero que estejam amando o conteúdo. É um conteúdo de extrema dedicação, extrema oração para ser preparado e debaixo da orientação de Deus. Então espero que essa palavra fale profundamente a vocês. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e eu creio que Deus vai fazer a obra. Como eu disse no início do vídeo, cada um de vocês que estão assistindo estão sendo instrumentos para a veiculação da palavra de Deus. Então, cabe a você pegar esse vídeo, compartilhar com alguma pessoa com a qual você se lembrou no momento do anúncio da palavra, e quem se incumbe de fazer a obra de conversão é Deus, para que toda honra, toda glória e todo poder sejam tributados somente a Ele, pois somente Ele é digno. E se prepare, a partir do momento que você se dedicar de alma e coração ao Senhor, em espírito e em verdade, os milagres vão começar a aparecer na sua vida e você vai desfrutar de coisas grandiosas que seus olhos nunca viram e a sua mente jamais imaginou que poderiam acontecer com você, porque isso é reservado aos filhos de Deus e aqueles que buscam ter uma vida de retidão. Tenham uma excelente tarde, se dediquem a Deus e se preparem para viver uma vida de milagres, pois essa vida é maravilhosa e eu não tenho dúvida que vocês vão amar vivê-la e vão querer fazer com que muitas pessoas que vocês conhecem também vivam como eu tenho esse desejo. Fiquem com Deus, tenham uma excelente tarde. Qualquer dúvida, estou à disposição e que a gente possa crescer juntos a cada dia e entrarmos no reino dos céus, pois esse é o nosso maior objetivo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.